Vamos de história. Depois de ter corrido com os urubus, né? É, urubu mesmo. Vou contar uma história. Mas para quem chegou agora ao canal Império da Mente, curta, comente, compartilhe e se inscreva. Eu tô contando resumidamente as histórias pelos shots, mas agora eu vou aprofundar a história. Você, né, que está aí ajudando fulano, né? Sim, ajudando a empresa, ajudando o marido. Senta aí, mulherada. Isso aqui é para as meninas. É para as mulheres. Vamos parar de ficar se deteriorando o nosso amor próprio para ajudar um dito cujo da vida e depois pé na bunda, né? Por que pé na bunda? Vamos lá. Mulherada, vocês têm algo entre bem baixo do ventre, abaixo do umbigo, chamado um portal. Portal energético invisível dos quais as pessoas não imaginam. Entre os ovários há um portal. Você gera uma vida, não é? E se você não está sendo respeitada em nenhuma forma, seu amor próprio está lá no pé do chinelo. E você está querendo fazer amarração, querendo fazer isso, fazer aquilo outro. Me escute. Me escute que você vai entender o que eu estou falando. Se você está em um relacionamento altamente abusivo e está querendo amarrar a pessoa, querendo fazer isso, aquilo outro, essa pessoa vai te dar valor se você não se valoriza? Primeiro ponto. Outro ponto. E o seu sagrado feminino, como é que está? Em frangalhos, né? É que a grande maioria das mulheres estão hoje em dia atrás de amarração. Por quê? Por que eu comecei a falar de amarração para vocês? O que me chegou aqui é muito sério. Sério demais. Uma pessoa, né? Que ela não se sentiu nada, tá lá estressada, amarrada a uma pessoa sendo maltratada e cuidando de ori alheio. Uma pessoa que não faz limpeza, que não faz nenhum tipo de ebó, que as pessoas, depende de cada religião, e tá lá cuidando de outra pessoa. Gente, essa pessoa ela quase foi me parar na Terra dos Pés Juntos. Terra dos Pés Juntos. E eu fiquei assim, assustada com o que chegou até mim. Essa pessoa, ela estava sendo drenada energeticamente por uma pessoa que havia feito amarração. E essa pessoa teve a vida totalmente devastada dos últimos 4 a 5 meses. Energeticamente falando, ela estava sendo um poste da Light. Essa música estava sendo cuidada por uma outra pessoa. Uma pessoa e uma outra pessoa. Era duas, cuidando de uma só. E essa pessoa que tinha mais intuição do que as outras duas que estavam cuidando dela. Senta aí que vamos contar a história. Por que eu tô falando de amarração? Porque eu detesto essa porcaria. Vou falar logo assim. Gente, amarração é a pior coisa que há na vida de uma pessoa. Por quê? Olha pra você ver a consequência de uma amarração. Uma pessoa que está amarrada cuidando de uma vida alheia. E outra, não tem os cuidados de limpar sua energia. Não tem o cuidado de cuidar-se. Como é que ela vai cuidar de outra pessoa? Duas pessoas irresponsáveis quase ceifando a vida de uma. O que acontece? Essa pessoa tá fora e ela me contou essa semana. Eu tô conversando com um conhecido dela, energia pesada. Com raiva do nada, e essa pessoa tá absorvendo. Olha pra você ver. Eu tô observando esse trem tá muito estranho. Eu tô percebendo ao redor, briga daqui, briga da colar, e o que tá acontecendo, né? Fui conversar com a pessoa. Gente, ela não tava conseguindo raciocinar em nada. Nada. Sabe aquele raciocínio assim, difícil? A cabeça tava assim, desse tamanho. Não tava conseguindo nem dormir a pessoa. Falei, minha nossa senhora, o que é isso? Aí eu fui conversar com ela, ela me contou.
Que a pessoa que cuidava da pombagira dela e do Exu dela tinha amarração e não confiava nem nas entidades dela, pegava uma terceira pessoa. E aí o que acontece? Ela ia para as festas e do nada ela tava um apagão. E do nada aparecia uma pessoa assim meio estranha, cuidando dela. Do nada ela conseguia um táxi para ir embora. Do nada sempre chegava um anjo da guarda para proteger ela. Eu olhei e falei assim, isso tem que estar errado. Não tá errado. Não é assim, gente. Eu cuido das minhas aqui, não é isso. Tem alguma coisa de errado. A Fê me contou. Quando ela me contou que a pessoa que cuidava dela tinha isso, eu falei assim, e não vou soltar um palavrão, mas que cagada que essa mulher fez na vida dessa menina. O que eu fiz? Fui, né? Qual é o nome da pessoa? Isso é um ritual que eu fiz aqui em casa. É uma coisa simples. Se você estiver cuidando, sendo cuidado de alguém, sua vida tá no inferno, pode fazer isso na sua casa, não tem nenhum problema. Pega uma vasilha que aguente fogo, anota tudo que está acontecendo na sua vida e escreva a lápis. Por que a lápis? Porque a lápis vai ser melhor. Porque é o que? Carvão. Tudo que é escrito com carvão é uma energia negativa, ali vai ser destruída. Eu peguei as ervas, peguei um caldeirão, eu escutei. Pega dente de leão, pega eucalipto, pega o incenso de desamarração, pega quebra-barreira e outras ervas de limpeza. E eu fui pegar essas ervas. Gente. Uma outra coisa interessante. Orégano. Se for amoroso, você faz isso. Porque o orégano, ele elimina amores antigos. E eu coloquei todas essas ervas lá, né? Taquei álcool. Taquei álcool com gosto. Isso uma folha, gente. E fiz outras coisas também que eu não posso ensinar aqui, porque você não sabe quem é. Mas as ervas já resolvem isso. E anotei. Peguei uma folha, dobrei pra fora de mim, depois virei a folha pra fora. Por quê? Quando você dobra pra fora, você tá tirando o problema de você. Tá. Fiz a dobradura pra fora e taquei álcool, coloquei as ervas e lá vai eu tacar fogo. Gente, esse caldeirão custou pegar fogo. Custou pegar fogo. Porque tinha 2 criaturas, né, na energia dessa moça. E eu taquei fogo. Gente do céu. Custou pegar fogo. E esse fogo demorou a pegar. E eu taquei erva com gosto, gente. Sem dó. E foi indo. E eu fui mentalizando, e fui quebrando. Custou pegar fogo. E foi indo, eu peguei um pegador, né, metal, né, e eu tô lá mexendo, né. Comecei a mexer, né. E queimou com muito custo, queimou essa folha. Gente, era uma folha. Era uma folha que eu tava fazendo isso. Se você estiver passando por isso, você pode fazer. E mentalizando a quebra, o corte, mentalizando tudo, verbalizando. E foi indo. E no início custou queimar. E aí, com muito custo, queimou, né? Gente. E eu tava, né, com o conhecido dessa pessoa. Eu olhei e falei assim, coloquei os dois. Por quê? O outro tinha absorvido a energia dela. Tá? E eu fiz esse corte. Sem brincadeira nenhuma, gente. Até eu fiquei assim, ufa, que alívio. Alívio geral. A pessoa que me contou e a pessoa de lá dormiu como um anjo. Na hora falou assim que ela foi dormir. Do nada ela foi dormir. Eu falei, sabe por que você foi dormir? É porque não era pra você falar comigo. Porque eu fiz o corte e eu fiz o corte. Nossa, eu dormi igual um anjo. Tinha tempos que eu não dormia dessa forma. Porque uma pessoa que está perturbada por causa de uma magia de amarração, se ela não fizer as limpezas, não é a amarração em si, é a energia negativa que essa pessoa está amarrada. Ela amarra a vida dela, do cônjuge e de quem ela estiver cuidando.
Nesse caso era isso. Tô falando desse caso. Se a pessoa faz amarração e tal, viver com a sua vida limpa, limpando a sua energia, os seus caminhos, ok. Mas a pessoa que não faz nenhum tipo de limpeza, destrói a vida do outro. E era isso que estava acontecendo. E era por isso que eu tenho birra disso, que a pessoa faz esse tipo de coisa e não cuida da própria energia e quer cuidar de outra pessoa para ganhar dinheiro. E quase destruiu a vida de uma pessoa, quase mandou ela pro saco. Ela quase foi vítima de abuso, ela quase foi vítima de violência sexual, quase poderia ter morrido. Ela tá em outro país, gente. É uma irresponsabilidade muito sério. Aí uma pessoa doida, com outro doido, cuidando de uma pessoa. Aí chegou até mim. Quando chegou até mim, quando eu fui falar, aí essa pessoa também cuida do sagrado dele. Eu ensinei ele a fazer isso. Eu cuido do meu. Ele falou assim, não, isso aí tá errado. Quando me contaram, eu com a caidura, eu falei assim, não, vambora. E eu fui sem dó nem piedade, fui cortando. Cortei mesmo. Cortei a energia. Mas depois, no outro dia, o que aconteceu? Ela falou que tava com fogo abaixo dos seios e nas virilhas. Falei, sabe por que isso está acontecendo? Deixa eu explicar. Você estava sendo drenada, a sua energia. Então aquela raiva, aquela brigaiada que você estava brigando com Deus e o mundo, era a energia dessa pessoa que estava cuidando do seu ali. Era. Então eu cortei. E eu cortei sem nenhuma cerimônia. Cortei sem nenhuma cerimônia mesmo. A vida da pessoa agora tá leve. Eu conversei com ela ontem, ela tava leve, igual uma pluma. Então, cuidado. Não é qualquer pessoa que pode colocar a mão no seu orelho para cuidar. Se essa pessoa não cuidar da energia dela, do sagrado dela, se ela tiver todo tipo de problema, corre, não fica perto. E, pelo amor de Deus, cuidado. A sua vida é sagrada. Se você deixa qualquer um cuidar de você, isso pode ceifar a sua vida. Só não ceifou a vida dessa moça, porque chegou até mim e aí a gente correu contra o tempo. E agora vamos o quê? Alimentar a mentora dela. Porque nem a pombagira dela estava sendo cuidada, era uma outra pessoa que estava recebendo a energia. Então, cuidado. Não deixe outra pessoa meter na cumbuca do seu ori. Cuide de você. Você na sua casa, você cuidará melhor dele do que qualquer outra pessoa. É muito importante você cuidar da sua vida, da sua ancestralidade na sua casa. Quando você fizer isso, a sua vida melhora. Mas se uma pessoa negativa tiver com tudo isso que eu falei para vocês no início e agora estiver cuidando da sua vida, ela pode se desandar por causa disso. Energia negativa destrói aonde ela encostar. E essa história é a pura realidade. Então, é um alerta. Cuidado. Antes de qualquer coisa, observe a pessoa que está cuidando da sua vida. Se a dela estiver desandada, não deixe ela colocar a mão na sua vida. Isso é um alerta muito importante. E que, graças ao bom Deus, a gente conseguiu cuidar dela. E do nada, né, o sagrado trouxe ela até mim. E a gente consegue agora cuidar dela. Graças ao bom Deus, ela tá bem. E é isso, pessoal. Um abraço e até mais.